Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Luana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e bora para a palavra, né? Que o intuito desse vídeo é a palavra, o intuito é a gente se alimentar. E o tema dessa mensagem é: não fuja do teu propósito, não fuja do teu chamado. Muitas vezes a gente sabe que existe um chamado, a gente sabe que a gente tem um propósito, que a gente nasceu para algo maior, ainda mais quando se trata do nosso ministério, né? Às vezes a gente sabe qual é a vontade de Deus para nossa vida, mas muitas vezes a gente sente medo daquilo que aparece na nossa frente, a gente teme, né, a viver as coisas que Deus já liberou pra gente. E por isso aí a gente fica estagnado e não consegue caminhar, a gente não consegue progredir por fugir do nosso chamado. E eu vou muito na história de Jonas, né? Jonas, ele tentou de todas as formas, né, fugir do chamado dele. Só que de um jeito ou de outro, Deus, ele levou Jonas para onde Deus queria que ele estivesse. Então não adiantou ele tentar pegar outra rota, né? Para quem não conhece a história de Jonas, eu acho que é muito conhecida. Deus, ele manda Jonas ir pregar a palavra para um povo em tal cidade, e Jonas, ele não quer, ele fala não vou, não quero falar isso para esse povo e tudo mais, e vai para outro lugar totalmente diferente. Só que aí, diante desse trajeto que Jonas faz, acontece muitas coisas que o levam de volta pro destino que Deus tinha ordenado primeiramente a ele. E muitas vezes a gente tenta fugir daquilo que Deus liberou na nossa vida por medo, né, por dúvida, por achar que a gente não vai conseguir, sendo que no fim a gente acaba indo para aquele lugar, tudo acaba nos levando para o nosso propósito. E quando a gente resolve, né, entregar a nossa vida para Jesus, é dessa maneira, né? Tudo que a gente faz, tudo que acontece, todas as coisas que vão acontecendo nos encaminha para o nosso propósito, para aquilo que o Senhor tem. E é de nós decidir fazer ou decidir atrasar esse propósito, atrasar esse chamado, né? Eu decidi gravar esse vídeo porque Deus, ele tem me chamado, eu tenho entendido a voz de Deus para muitas coisas que ele tem me ordenado fazer. E, gente, é muito incrível, porque às vezes a gente pensa assim, não fuja do seu chamado, como se fosse algo ruim. Só que o nosso chamado é algo tão precioso, é algo tão incrível, porque quando você vive o teu propósito, você vive aquilo que você nasceu para fazer, é tudo maravilhoso, tudo flui. Porém, antes da gente começar a viver tudo isso, existe uma barreira que nos impede. É como se, tipo assim, a gente tivesse que chegar num lugar, a gente tivesse que chegar naquele lugar incrível, mas tem algo que fica ali no meio, tentando impedir que a gente enxergue tudo aquilo que tem de maravilhoso pra gente viver dentro do nosso propósito. Gente, e quando eu falo em propósito, eu não falo somente ministerialmente, né? Eu falo em todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente olha para Jesus, quando Jesus, ele fala sobre ministério, sobre propósito, ele fala sobre vida, entendeu? Sobre tudo, sobre família, sobre todas as áreas, financeiro, sobre espiritual, sobre emocional. Então, engloba todas as áreas da sua vida. Então, é muito importante. E quando você consegue romper as barreiras e levantar a cabeça e ir em frente, você vive o melhor dessa terra. E é incrível que quando Deus, ele promete para o povo de Israel que daria uma terra que manava leite e mel, o povo, ele temeu, ele não acreditou. E por essa incredulidade, eles foram impedidos de vivenciar e de ver a terra que mana leite e mel. Porque existe uma grande diferença entre você ser alimentado e ser suprido pelo Senhor, porque Deus, ele não vai deixar nada faltar para você. Por mais que você ainda não esteja vivendo o seu propósito, Deus, ele continua cuidando de nós. É incrível, a gente pode não ser fiel, mas todavia ele ainda continua sendo fiel na nossa vida. Então, assim, ele não vai deixar faltar as coisas, ele vai realizar milagre, ele vai te curar sim, ele vai prover na tua vida quando você tiver necessidade, ele vai continuar operando, porque ele é pai, ele te ama. Porém, ele quer que você viva o melhor
o melhor de você, o melhor dessa terra. Ele quer te dar uma vida, ele quer te dar uma vida extraordinária, né? E quando ele fala para aquele povo, eu quero te colocar na terra que mana leite e mel, não é somente ser suprido aqui no deserto. Não, eu quero dar muito mais para vocês. Mas o povo olha aquelas impossibilidades diante deles e eles falam, não vai dar certo, a gente não vai conseguir, a gente vai morrer e tudo mais. E eles acabam sendo impedidos. Aí Deus olha e fala, não vai dar certo, entendeu? Vocês não vão ver, entendeu? A próxima geração verá a terra prometida, mas vocês não. E é incrível, porque tem uma frase que eu escutei há um tempo atrás que faz muito sentido, né? Que às vezes, pela incredulidade, coisas não acontecem. Teve lugares em que Jesus ele foi ministrar, ele foi pregar, né, o evangelho, e tipo, ele não conseguiu operar grandes milagres pela incredulidade das pessoas. Então, muitas vezes, pessoas incrédulas, elas, sabe, tornam o ambiente pesado. Você não ter fé, você não acreditar, isso te impede de alcançar. E é por isso que a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, a gente tem que olhar e falar, não, eu vou conseguir, vai dar certo, Deus está comigo. E eu quero deixar um versículo assim que Deus falou muito comigo, eu tenho certeza que Ele vai falar muito com você. Porque quando você entende a palavra de Deus e você percebe o quão rico ela é, você começa a viver ela, né? Em Josué capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Gente, esse versículo, ele é maravilhoso. É Deus, ele falando pra gente, é Deus, ele falando assim, não se espante, não tenha medo, sabe? É Deus trazendo uma tranquilidade pro nosso coração, porque Deus, ele não muda. O mesmo que ele foi ontem, que ele foi há milhares de anos atrás, ele vai continuar sendo hoje, pois a palavra dele disse que ele não muda. Então, esse momento que ele fala essa palavra para Josué, é um momento em que Josué, ele sente medo. Ele foi chamado para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Porém, quando ele se depara com tudo aquilo de responsabilidade, em ter que liderar um povo rebelde, em ter que, tipo assim, trazer ensinamentos, trazer a palavra de Deus, né? Tipo, trazer aquilo que Deus quer, entendeu? É tipo assim, como se ele fosse a voz de Deus pro povo, entendeu? Porque ele ia lá, orava, se consagrava, falava com Deus e trazia a mensagem que Deus queria para o povo. Então, para ele fazer aquilo, ele olhou e falou, não vou conseguir. Eu não tem como, ele temeu, ele falou, o que eu faço, Deus, porque eu não vou conseguir. Aí Deus, ele fala assim pra ele, medite na minha palavra de dia e de noite. Aleluia, nossa gente, é tão lindo, eu sinto tanta presença de Deus falando isso, porque é basicamente como quando você olha Deus e falando assim pra você, medita na minha palavra. Se você quer ter sucesso, se você quer viver o seu propósito e realmente habitar na terra que mana leite e mel, medita na minha palavra de dia e de noite. E aí ele fala, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Porque pra gente ler, pra gente aprender, pra gente ir enfrentar as situações, enfrentar os nossos medos, a gente precisa o quê? Ter bom ânimo, a gente precisa sim se esforçar. E é contra nós mesmos, sabe? Porque às vezes a gente, fica com preguiça, deixa pra depois, né? A gente tem um sonho de empreender, de fazer alguma coisa, a gente acaba deixando tudo pra depois com medo, né? Com preguiça, procrastinação, são diversas coisas que desanimam. E é por isso que Deus, ele dá a chave, tem bom ânimo, entendeu? Então, quando for desanimar, tem bom ânimo. Aquele momento que você não quer, não vai dar certo, tem bom ânimo. Aquele momento que tudo parece que não vai fluir, esforça-te. Mas eu fiz errado, mas eu falei errado, nossa, não deu certo, fui um fracasso total. Gente, eu não nasci pra isso, esforça-te. Tem de bom ânimo e não tenha medo, não se espante pelo que os outros falam, pelo que vai acontecer, não se espante, não tenha medo, simplesmente vá em direção, porque eu te ajudarei. Então, gente, se você tem a ajuda do Todo-Poderoso, daquele que te chamou, não tem o porquê você deixar de fazer aquilo que ele chamou você pra fazer. Se é cantar, entendeu? Se é pregar a palavra, se é ser um empreendedor, se é ser uma mãe, se é ser um pai, se... Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei para o que o Senhor te chamou, mas eu tenho certeza que se Ele te chamou, Ele vai te ajudar. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. É incrível que a palavra dele fala que o poder dele
se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é naquilo que você fala, eu não vou conseguir, eu não nasci para isso, eu não consigo falar direito, eu não consigo liderar. Gente, ele vai aperfeiçoar o poder dele. E quando o poder dele é aperfeiçoado, é incrível, é perfeito. E você alcança, você vence gigantes, você alcança a terra que mana leite e mel, você vive o teu propósito, você deixa de viver uma vida ordinária e passa a viver uma vida extraordinária. Não é só sobre ter bens materiais, não é só sobre possuir e ajuntar coisas na terra. É sobre você olhar para dentro de si e conhecer e deixar a tua essência fluir e realmente falar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vou fazer, eu sei para onde eu vou. É você não ser escravo do mundo, é você não ser escravo do pecado, é você não ser escravo de toda de todo esse mundo, de tudo que as pessoas nos aprisionam e falam que a gente tem que ser assim, a gente tem que ser assado. Não. É você olhar e falar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vou fazer. E se eu errei, eu vou tentar de novo. Se eu desanimei, eu vou me animar de novo. Porque não é qualquer pessoa que tá falando pra mim ter ânimo, é o próprio Deus. Então que você fique com essa palavra, não recuse o teu chamado. Vá em frente, prossiga, porque Deus ele vai te abençoar. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe muito. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Deixa o seu comentário, fale comigo, vai ser um prazer responder vocês, vai ser um prazer imenso estar respondendo todos vocês. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com um amigo que você acha que ele precisa ouvir essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida das pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.